vídeo nós veremos a Constituição de 1937, que é a nossa segunda Constituição outorgada, ou seja, imposta, que concentrou poderes nas mãos do presidente, né? Uma ditadura. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. E vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Como surgiu a Constituição Federal de 1937? Essa Constituição é a nossa quarta Constituição e inicia aí o rompimento com a Constituição de 1934. A Constituição Polaca de 1937 inaugura o chamado Estado Novo. Ela revogou a Constituição anterior, após um golpe dado pelo então presidente Getúlio Vargas. De novembro de 1935 até novembro de 1937, Getúlio Vargas governou o país através de estado de sítio, onde inclusive ele fechou o legislativo. Aliás, se você não viu, tem vídeo aqui no canal sobre estado de sítio, vai lá conferir depois. Getúlio Vargas usou duas bases de justificativa para o golpe. A chamada ameaça de implantação do comunismo no Brasil e a segunda era uma possível revolução ou tentativa de golpe pelo governo do Rio Grande do Sul, de Flores da Cunha. Então, Getúlio Vargas, no dia 10 de novembro de 1937, instituiu o chamado Estado Novo sob o manto da Constituição de 1937. E eu vou contar para vocês a origem da palavra polaca, Você talvez esteja estranhando o nome polaca, calma que eu vou te explicar. A Constituição de 1937 ela ficou conhecida por esse nome porque ela assimilou diversos elementos das constituições autoritárias que estavam em evidência na Europa na época. A principal delas foi a da Polônia, isso mesmo, a Constituição polonesa da época foi a que mais influenciou a nossa Constituição de 1937. Bem louco! Podemos citar aí entre as semelhanças o poder do presidente de adiar as sessões do parlamento, de dissolver o poder legislativo limitado, no caso brasileiro, a uma única hipótese, da iniciativa e matéria de leis, nos prazos para exame do orçamento pelo Congresso, nas disposições sobre o estado de sítio ou de emergência. Então, assim, tem várias semelhanças. Então, por isso ela foi nomeada de Constituição Polaca, ganhou esse apelido. Quais são as características dessa Constituição? É uma Constituição outorgada, ou seja, ela foi imposta através de um golpe de Estado. Era possível a pena de morte em determinados casos, pois é, sendo a maioria por questões de Estado, mas previa também caso de homicídio cometido por motivo fútil ou com extremos aí de perversidade. Hoje existe a previsão na nossa Constituição da pena de morte, por exemplo, mas somente em casos de guerra declarada. Sabia não? Comenta aqui o que você acha disso que eu quero saber. E aí vamos voltar aqui para as características. Getúlio extinguiu os partidos políticos, ele os considerava uma ameaça para as políticas, os tratava aí como fator de perturbação da ordem. Logo, se não havia partidos políticos, a justiça eleitoral perdeu o sentido. É verdade. Essa é uma diferença, por exemplo, da ditadura de 1964, que tinha dois partidos, aqui não tinha partido nenhum, gente, eles foram extintos. Um outro detalhe é que Getúlio Vargas é um civil, portanto essa é uma ditadura civil, não é uma ditadura militar, tá? Muita gente pode ver qual a diferença da ditadura de 1964 para essa. Essa é uma ditadura civil, a outra é uma ditadura militar. Agora eu saquei! Também através desse governo foi extinta a liberdade de imprensa, os rádios eram para o bem do ditador, O Estado Novo, gente, ele era um regime ditatorial, isso fazia com que existisse uma excessiva perseguição aos opositores de governo. Também foi extinto o direito de greve, as pessoas não poderiam se manifestar. Extinguiu também essa Constituição Mandado de Segurança que foi prevista na Constituição anterior, de 1934, como a gente viu aqui no canal. Aliás, pessoal, quem perdeu algum vídeo da nossa série Constituições Brasileiras, pode ir no canal em playlists, tem uma playlist específica com todos esses vídeos. Clica no primeiro vídeo que automaticamente ele vai, quando acabar um vídeo, ele vai começar a Constituição seguinte, ou vai na descrição de um desses vídeos, inclusive desse, que vai ter o link de todos os outros vídeos, tá? Para vocês assistirem. Uma outra característica, é claro, é que um governo centralizado na pessoa do ditador. Não se admitia
que os estados eles pudessem ir contra o governo federal. Aliás, um outro detalhe é que símbolos estaduais, como as bandeiras próprias, né, dos estados, eram queimadas, porque o artigo 2º dessa Constituição só admitia símbolos nacionais. Eu tô passada, chocada. E um detalhe bem importante, pessoal, é que não tinham eleições de governadores, eram proibidas. Getúlio Vargas é quem nomearia os chamados interventores dos estados ou interventores estaduais. Muitas pessoas esquecem que esse foi um período de ditadura porque nesse período foram instituídos os documentos legais que estão em vigor até hoje, né? Como o Código Penal, que é de 1940, com muitos remendos, o Código de Processo Penal, as leis de contravenções penais e também a consolidação das leis trabalhistas, né, CLT. Veja que mesmo com uma ditadura vigente, o fortalecimento dos benefícios e dos direitos à classe trabalhadora foram muitos. Isso fazia com que a classe trabalhadora se mantivesse inerte diante dessas práticas autoritárias de Getúlio. O miserável é um gênio! Então as pessoas achavam que tinham benefícios, tinham direitos, que na verdade aquilo não era uma ditadura. E na verdade era uma ditadura. Nessa Constituição de 1937 foi prevista a possibilidade do Legislativo rever a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarasse a inconstitucionalidade de uma lei. Isso significava, pessoal, que o Poder Legislativo ele dava a última palavra. Isso porque o Legislativo, né, ele é eleito pelo povo e os membros do Poder Judiciário no Brasil não são eleitos. Mas pelo artigo 178, o Legislativo, que são os parlamentos, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais foram fechados e as eleições foram suspensas. Você tá falando sério? Ih, rapaz... O ditador Getúlio Vargas que exercia a função legislativa. Então não existia um poder legislativo. Na verdade, o legislativo era o presidente. O judiciário também não podia fazer nada, porque se declarasse inconstitucionalidade, ia ser revisto pelo legislativo, que não existia, estava fechado, pelo poder executivo. Era o ditador Getúlio Vargas que exercia a função legislativa. Chegou o caso do Getúlio Vargas ao ver que o Supremo Tribunal Federal havia declarado a inconstitucionalidade de uma lei tributária. Gente, ele fez um decreto tornando aquela lei inválida, ou seja, o presidente ele reviu uma decisão do Poder Judiciário. É o quê? Esse controle de decisões do Poder Judiciário pelo Poder Executivo, pelo presidente, é visto como autoritário pela maioria dos países, tá? Porém, em alguns países, como o Canadá, e apenas em algumas situações determinadas, existe a possibilidade de revisão de decisões judiciais pelo Poder Legislativo. No Brasil, não é possível que o Legislativo reveja uma decisão que o Judiciário declarou uma lei inconstitucional, ou seja, uma decisão judicial que disse que aquela lei conflita com a Constituição, tá? Mas é possível o Legislativo alterar a Constituição para mudar o que a Constituição diz, né, de modo a não conflitar mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só com exemplos de que isso já ocorreu, tá, pessoal? Decisões que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e depois o Legislativo, o Congresso Nacional, mudou, né, a lei para ficar compatível com a Constituição. E agora vamos ver quais foram as consequências que essa Constituição de 1937 nos deixou. Bom, o pessoal diminuiu a esfera dos direitos individuais, né, desconstitucionalizando, ou seja, tirando da Constituição um mandado de segurança e ação popular. Isso significa que essas ações elas perderam o status de ações constitucionais, o que diminuiu consideravelmente a força delas. E a maior consequência, pessoal, é o aumento de poder do executivo, que gera aí a ditadura e a extinção dos direitos ao povo. Nunca desejem, pessoal, o aumento de poder ao executivo. A nossa história, a história do Brasil, inclusive você vê aqui nessa série das constituições brasileiras, que a história no Brasil já mostra que há abusos pelo presidente da República. Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu várias vezes e hoje em dia também acontece. Ele tem toda a razão. Se vocês virem o Legislativo e o Judiciário controlando atos do Executivo, sabem que isso é normal, gente. É previsto, inclusive, na nossa Constituição de 1988. E é o desejável justamente para o presidente não querer se sobrepor, né, aos demais poderes. Isso é chamado controle de constitucionalidade. Você faz um controle de um poder para o outro, para nenhum, na verdade, acabar sobressaindo em relação ao outro. E quando eu falo sobressaindo, não é porque um tomou uma decisão, gente, não é. É sobressaindo no sentido de um ter mais poder do que a Constituição
permite, tá? Próximo vídeo constitucional vai ser sobre a Constituição Federal de 1946. Não perca, hein? Não esquece de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.